Como foi visto nas aulas anteriores, quando temos duas cargas elétricas em uma determinada região do espaço, existirá uma força elétrica atuando entre essas duas cargas. Essa força elétrica ela pode ser uma força elétrica atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das duas cargas envolvidas. Quando as cargas têm mesmo sinal, teremos uma força elétrica repulsiva, e quando elas têm sinais contrários, teremos uma força elétrica atrativa. E toda carga elétrica, ela vai produzir em torno de si uma região de influência elétrica, que é o que a gente chama de campo elétrico. Então, sempre em torno de uma carga elétrica, você vai ter um campo elétrico. Vamos imaginar uma situação onde pegamos uma carga geradora aqui. Então, essa carga geradora vai produzir um campo elétrico em torno de si, e nós colocamos uma carga de prova na região do campo elétrico criado pela carga geradora. Essa carga de prova ela vai ficar sujeita a uma força elétrica, assim como a carga geradora. Então, se tem uma força, há uma tendência de movimento. Então, há uma tendência de movimento tanto da carga geradora quanto da carga de prova. Essa tendência de movimento ela vai evidenciar que o sistema apresenta uma energia potencial elétrica. Então, em virtude da força elétrica, a carga de prova ela tende a se movimentar, ou se aproximando ou se afastando da carga geradora, dependendo do sinal de cada uma das cargas envolvidas. E essa carga de prova, ela apresenta condições de iniciar o movimento sem interação com outros corpos além da carga geradora. Então, a gente pode afirmar que o sistema constituído por essas duas cargas, a carga geradora e a carga de prova, ela possui certa quantidade de energia, que é o que a gente chama de energia potencial elétrica. Para determinarmos matematicamente a quantidade de energia potencial elétrica armazenada em um sistema constituído de duas cargas elétricas, a gente vai utilizar a seguinte equação matemática. Então, ali na equação, a gente tem que a energia potencial elétrica ela é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo de uma das cargas, no caso a carga geradora, vezes o módulo da outra carga, no caso a carga de prova. E tudo isso dividido pela distância entre essas duas cargas. Então, do que depende a energia potencial elétrica num sistema constituído de duas cargas elétricas? Vai depender do meio, que é representado pela constante eletrostática do meio, vai depender do módulo de cada uma das cargas e vai também depender da distância que existe entre essas duas cargas. Se nós pegarmos a equação da força elétrica, que já foi vista anteriormente, a gente tem que a força elétrica ela é igual à constante eletrostática vezes o módulo de uma das cargas vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Fazendo uma reorganização dos termos ali, o termo que aparece destacado em vermelho é exatamente igual à equação matemática da energia potencial elétrica. Então a gente pode substituir o termo que está destacado em vermelho pela equação matemática da energia potencial elétrica. E a gente fica que a força elétrica é igual à energia potencial elétrica vezes 1 dividido pela distância, ou que a força elétrica é igual à energia potencial elétrica dividido pela distância, ou ainda que a energia potencial elétrica é igual à força elétrica entre as duas cargas vezes a distância entre as duas cargas. Sabemos que uma força, quando atua sobre um corpo em movimento, essa força ela pode realizar trabalho. A única situação em que uma força não realiza trabalho é quando a direção da aplicação dessa força for perpendicular à direção de deslocamento do corpo. Nesse caso, o ângulo é igual a 90 graus e o trabalho vai ser nulo. Nas demais situações, sempre teremos trabalhos. Então, qualquer ângulo diferente de 90, teremos um trabalho, ou um trabalho motor, ou um trabalho resistente, mas que será um trabalho realizado por essa força. No caso, a força elétrica, ela é uma força conservativa. Então significa que se você tem uma partícula, uma carga elétrica, e ela vai de um ponto A até o ponto B, não interessa qual é o caminho que ela percorreu, não interessa qual é a trajetória. O que interessa é o ponto inicial, a posição inicial e a posição final. Então, o trabalho realizado pela força elétrica
esse trabalho ele independe do caminho que a carga elétrica seguiu. Depende apenas da posição inicial e da posição final. E pela relação que a gente tem entre trabalho e a variação da energia potencial, nós temos que o trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga do ponto A até o ponto B vai ser igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Ou podemos reescrever que o trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga do ponto A até o ponto B vai ser igual à energia potencial elétrica no ponto A menos a energia potencial elétrica no ponto B. O sinal do trabalho realizado pela força elétrica, ele está relacionado com a classificação entre trabalho motor e trabalho resistente. No caso em que o trabalho realizado pela força elétrica é maior do que zero, ou seja, é positivo, a gente classifica esse trabalho como trabalho motor. E o movimento da carga, ele é espontâneo. Então, quando o trabalho for motor, a carga ela se movimenta espontaneamente. No caso do trabalho realizado pela força elétrica for menor do que zero, for negativo, esse trabalho é classificado como resistente. E nesse caso, o movimento da carga ele é um movimento forçado. Daí a gente pode concluir que cargas positivas tendem a se movimentar espontaneamente para regiões de menor energia potencial. Então as cargas positivas, elas vão sair de uma energia de um ponto de energia potencial elétrica alto e vão para um ponto de energia potencial elétrica baixo, percorrendo uma trajetória a favor das linhas de campo. No caso das cargas negativas, elas tendem a se movimentar espontaneamente para regiões de maior potencial. Então, uma carga negativa ela vai sair de um ponto de energia potencial elétrica menor e vai chegar num ponto de energia potencial elétrica maior, percorrendo uma trajetória contra as linhas de campo. O campo elétrico é uma grandeza vetorial que compara, através de uma razão, a força elétrica entre uma carga de prova e uma carga geradora e o módulo dessa carga de prova. Então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. De maneira similar, existe o conceito de potencial elétrico, só que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, que vai relacionar a energia potencial elétrica entre um sistema constituído de uma carga de prova e uma carga geradora e a quantidade de carga elétrica dessa carga de prova. A diferença é que agora a gente não utiliza o módulo da carga de prova, a gente utiliza o valor normal dela. Então, se for positivo, é positivo, se for negativo, é negativo. Então, o potencial elétrico, representado por V, é igual à energia potencial elétrica do sistema em um determinado ponto, dividido pela carga de prova. Se pegarmos e substituirmos a equação da energia potencial elétrica, que foi vista anteriormente, a gente tem que a energia potencial elétrica ela é dada pela constante eletrostática vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância. E ali na equação do potencial elétrico vai ficar novamente dividido pela quantidade de carga elétrica da carga de prova. No caso ali dá para simplificar os dois valores da carga de prova e a gente fica que o potencial elétrico em uma determinada região do espaço ela é igual a K, que é a constante eletrostática do meio, vezes o módulo da carga geradora, dividido pela distância entre o ponto em que a gente está calculando o potencial elétrico e a carga geradora. A unidade de medida do potencial elétrico no sistema internacional é o volt, que é representado por V. As linhas de força de um campo elétrico, eles são orientados saindo da carga, caso a carga geradora esteja eletrizada positivamente, ou se aproximando da carga, caso a carga geradora esteja eletrizada negativamente. Na equação para determinar o potencial elétrico em um ponto, em uma determinada distância dessa carga geradora, a gente tem que o potencial elétrico naquele ponto é igual a K, constante eletrostática do meio, vezes a quantidade de carga elétrica da carga geradora, dividido pela distância entre o ponto que você está calculando o potencial elétrico e a carga geradora. Observe que a quantidade de carga elétrica, a gente não está utilizando o módulo, a gente está utilizando o valor
mesmo. Isso significa que quando a gente tem uma carga geradora positiva, ela vai produzir um potencial elétrico positivo. E como o valor do Q vai ser positivo, à medida que a distância vai aumentando, à medida que você vai pegando pontos mais distantes dessa carga, o potencial elétrico vai diminuindo. Então, se a carga geradora é positiva, à medida que você aumenta a distância, o valor do potencial elétrico vai diminuindo. Se a carga for negativa, o valor do Q vai ser negativo, então ele vai produzir um potencial elétrico negativo. Só que à medida que você vai aumentando a distância, esse valor, como ele é negativo, o valor do Q, o que vai acontecer com o valor do potencial elétrico à medida que você aumenta a distância? Esse valor vai aumentando, vai se aproximando de zero. Então, à medida que você aumenta a distância de uma carga negativa, o potencial elétrico relacionado a essa carga, ele vai aumentando, vai se aproximando de zero no caso, porque você está utilizando uma carga geradora negativa. Isso acontece por quê? Porque se você pegar um ponto no infinito, um ponto muito distante, o potencial elétrico naquele ponto vai ser zero, vai ser nulo.